Bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui para, mais uma vez, esse momento especial, trazer a palavra do Senhor. Vamos cantar o hino de número 210. Fala, fala, Senhor, nesta hora, ansioso te quero ouvir. Eu falar, fala-lo e restaura, imitando me faz no ouvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu fala a quem escutar, de saúde e gozo eterno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras com todo vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e gozo eterno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduzem ao eterno repouso. São conselhos mais ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e gozo eterno, de alegria e paz eterna. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e gozo eterno, de alegria e paz eterna. Eita glória! Vamos lá, Gênesis 38. Gênesis 38. Vamos lá. Gênesis 38, versos 4 a 11. E tornou a conceber, 3. Verso 3. E ela concebeu e teve um filho e chamou seu nome Er. E tornou a conceber e teve um filho e chamou seu nome de Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezib quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto, disse, para que porventura não morra também este como seu irmão. Assim foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Hoje nós vamos falar sobre famílias com padrões baixos. Eu disse ontem que esse capítulo ele é um parêntese. Ele, na verdade, não estava fazendo parte da história, consequentemente, que já vinha sendo narrada de José, do capítulo 37 a 50. Mas nós já explicamos ontem as 3 razões pelas quais esse capítulo foi incluso. Eu li um certo livro de um autor que ele diz que tem coisas na Bíblia
que uma criança não pode ler. Por exemplo, Gênesis, quando diz que os seres, há um debate sobre isso, desceu e fez sexo com as mulheres desta terra. E o outro exemplo aqui é esse capítulo, quando diz que um homem, ele vai fazer sexo com a mulher e ele joga o sêmen no chão. Por que isso aqui está na Bíblia? Se vocês analisarem o verso 3, aliás, quando vocês começam aí pelo verso 4, nós podemos analisar que esse primeiro filho que o próprio Judá tem com essa cananeia, ele se casa com ela e tem filho com ela, o primeiro se chama Esse quer dizer acordado, é o sentido, é o significado do nome dele, acordado. Ele tem esse filho. Depois ela tem Onã, se vocês analisarem, Onã quer dizer forte, e depois tem Selá. Mas observem bem que o texto diz claramente que era mau aos olhos do Senhor. Não há registro na Bíblia, nem especificação dessa maldade dele, por que ele era visto assim. Já em relação a Onã, tem-se o relato por que Deus vai matá-lo. Ou seja, os dois filhos serão vítimas da ira de Deus. Um, porque era mau, o próprio texto já o adjetiva dessa forma. E o outro também era mau, que é Onã, que quer dizer forte, e o Senhor Deus mostra realmente o seu pecado. O que você tem em Onã? Aqui você pode observar que assim como a lei do dízimo, porque o dízimo não foi criado por lei. Há muitas pessoas que dizem assim, querendo negar o ensino do dízimo. O dízimo é do tempo de Israel, mas vocês podem observar que nós temos aqui o direito natural. A lei não criou o dízimo veio naturalmente. Jacó fez isso, Abraão fez isso antes da lei. E você tem aqui um assunto do levirato, onde eu expliquei, Levi, que quer dizer cunhado. Ela, no caso da morte do irmão, não deixar descendência, ele teria que suscitar ou dar filhos para a sua cunhada, para que a família, o nome do irmão, do falecido, fosse preservado. E nesse caso aqui, morreu não deixou descendência, entrou Onã. Era dever de Onã, na verdade, cumprir essa lei. Mas por que ele não queria cumprir? Por duas razões. Uma, ele sabia que parte da sua herança tinha que ir para essa criança que haveria de nascer e que deveria receber também o nome do falecido. Em segundo lugar, ele estava desonrando a Tamar. Amanhã eu estarei falando sobre essa mulher. Ele estará desonrando a Tamar. Então perceba que há um egoísmo, há um desrespeito de Onã para com Tamar, e ele também era maléfico, por isso que Deus o matou. Qual é a razão de tudo isso aqui? Essa família de Judá, ela estava em um padrão de moralidade muito baixo. Muito baixo. Por quê? Porque eles aprenderam, em primeiro lugar, aprenderam a cumprir, a desenvolver um estilo de vida conforme os moradores daquelas regiões ali. Em segundo lugar, o ambiente no qual esses meninos, os filhos de Jacó, viveram, também veio de uma origem marcada pelos seus antepassados que, na verdade, desenvolviam a idolatria. Então, qual a razão de Deus deixar uma passagem dessa está na Bíblia? Sabe qual é? É que a Bíblia mostra claramente aqui uma família de padrão baixo, uma família que estava com os costumes do mundo, uma família que na verdade tinha resquício desde o pai Labão e que o próprio Jacó não controlou perfeitamente o ambiente familiar dele. É claro, olhe para mim aqui, querido pai, querida mãe, o Salmo 127 primeiro diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam.
O Salmo 128 diz que é feliz aquele que teme ao Senhor. Tudo lhe irá bem, a mulher, os filhos. Mas, para que isso aconteça, a família não pode deixar penetrar no lar os padrões baixos desse mundo que não tem compromisso com Deus. Se o pai deixar o filho aprender os costumes do mundo, a esposa aprender o costume do mundo e o marido aprender os costumes do mundo, isso vai entrar dentro da família e vai criar uma desafinação, um desajuste grandioso, provocando os mais baixos padrões. Daí a importância de cada pai, de cada mãe procurar viver a palavra de Deus. Por quê, pastor Zé? Porque Deus, ele não está em uma casa, ele não está em uma família em que os padrões de moralidade são baixos. Ele vai matar ele vai matar Onã, e aqui você vê o padrão baixo de Judá, o padrão baixo dos filhos, o desrespeito que tinha com a esposa que era Tamar. E isso é muito sério. Você vai ver mais na frente que o próprio Judá não vai ter palavra, ele não vai cumprir aquilo que estabeleceu com Tamar. Então, famílias com padrões baixos, moralidade baixa, é muito prejudicial. Olhemos para a nossa sociedade atual. Hoje, nós podemos observar que tem governo, tem sistema que quer ensinar o padrão de moralidade para a família cristã. E o padrão de moralidade de uma sociedade sem Deus é muito baixo, é muito horrível. Por isso que eu quero dizer aqui, chama Deus para a tua casa, chama Deus para a tua família. Pai, faça como Jó, seja um sacerdote dentro de casa. Faça como Abraão, em Gênesis 18, 19. Deus disse que haveria de abençoá-lo porque ele sabia ordenar a sua casa. Jovem, não aprenda os padrões do mundo. O sexo que o mundo ensina é baixo. O relacionamento que o mundo ensina não tem compromisso, valorização com o corpo, valorização com a vida. Vocês podem observar que o mundo ensina os padrões mais baixos. Namora com quem você quiser, goze a vida, o importante é o prazer. É o hedonismo sem fim, sem respeito e sem consideração. Lembrando que um amor sem compromisso ou um relacionamento sem compromisso geram feridas incuráveis para algumas pessoas. Então, esse é o padrão do mundo, um padrão baixo, um padrão vil, um padrão pecaminoso. Não siga, moça, não siga, rapaz. Eu peço em nome de Jesus os padrões baixos desse mundo vil. Que Deus te abençoe, medite nisso em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, que possamos colocar em prática a tua palavra e não aprendendo os padrões desse mundo pecaminoso. Como disse o próprio apóstolo São Paulo em Romanos 12, 2: e não vos amoldeis e não aprendais os costumes deste mundo. Não, Senhor, que jamais venhamos adotar essa postura, mas que possamos seguir a tua palavra, o teu padrão de moralidade, de santidade, de verdade. Abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa cada família. Pai santo, que haja respeito, que haja seriedade nesse lar. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia em nome de Jesus. Amém.